Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo fazer mais uma reflexão. E hoje eu coloquei como tema para nós refletirmos o coração queimava. O que é que nós vamos então aprender com este tema sobre o coração que queimava? Que coração que estava queimando e porquê que queimava? Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim, leia comigo. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilómetros de Jerusalém. Repare que começou naquele mesmo dia, naquele terceiro dia, naquele dia que o Senhor Jesus já tinha, no caso aqui, ressuscitado. E diz assim então, versículo 14, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amigo, amiga, você vê que eles pararam entristecidos, os olhos como que impedidos de ver que já estavam ali com o Senhor Jesus, que tinha vencido a morte. E o que é que nós vemos com isso? É que muitas vezes, eu, você, nós, não nos damos de conta, por vezes nós pedimos, colocamos uma expectativa no Senhor Jesus, oramos, nos colocamos em suas mãos, e, no caso aqui, estes dois empenharam a sua vida naquele profeta poderoso, que eles mesmos já vão falar sobre o assunto, e não acontece do jeito que nós esperávamos. E porque não aconteceu do jeito que nós esperávamos, nós ficamos como que impedidos de ver. Ficamos tristes, como é que dizia lá, entristecidos, pararam tristes, decepcionados. É assim que acontece muitas vezes conosco, mas no fundo, o Senhor Jesus sempre está conosco. E depois, no versículo 18, continuando, diz assim, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém, quer dizer, o único peregrino, que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso, em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós, e agora veja, esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, quer dizer, ia restaurar o reino de Israel. Veja, nós esperávamos. Ou seja, há uma decepção, não aconteceu do jeito que nós empenhamos a nossa vida, afinal, não era, foi tudo uma decepção. Há uma tristeza e não dá para ver mais Jesus. E hoje, continuando no versículo 21, é o terceiro dia desde que tudo isto aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã, bem cedo, ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Quer dizer, aqui são 2 discípulos e falaram que os outros discípulos, os seus companheiros, estavam a receber esse boato que ele tinha ressuscitado, que houve a tal visão de anjos para mulheres, e depois eles foram lá, que tudo isto, mas não o viram. Não há sinais evidentes em 3D que realmente ele está vivo. No versículo 25 diz o Senhor Jesus, ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés
e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele, e agora veja bem, em que parte das Escrituras? Em todas as Escrituras, amigo, amiga. Então, em qualquer parte da Escritura que eu e você formos, há que ter sempre este cuidado de, em qualquer parte delas, das Escrituras, só dá Jesus. Ele mostrou, olha, vocês custam a crer no que os profetas falaram, mas falaram o quê? A respeito de quem? E aí ele explica em todas as Escrituras o que constava a respeito dele. Versículo 28. Ao se aproximarem do povoado, para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. Enquanto estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram um ao outro, não estava queimando? Está vendo o tema da nossa reflexão? Não estava, o coração queimava. Eles dizem, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Ou seja, quando as Escrituras são expostas por Cristo, queima, abrasa, ferve, aquece o meu e o seu coração. Versículo 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Ao que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Aquele jeitinho que só ele tem, aquele jeito que eu tenho, que você tem, que cada pessoa tem de fazer, de pôr em prática as coisas. Eles reconheceram naquela forma singela, pura, sagrada, santa, abençoadora, que partiu lhes deu. Ele abençoa, parte e dá a conhecer a sua verdade, que consta em todas as Escrituras. Este versículo 32 não estava queimando o nosso coração. Ele representa dizer que eu, que você, que nós diariamente, quando vamos refletir, meditar, aprofundar o examinar das Escrituras, é sempre à procura deste Cristo vivo e poderoso, que sempre está conosco, apesar dos problemas, das lutas e das dificuldades. No mundo passais por aflições, disse ele, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É como ele disse, quando eles estavam tristes, como é que ele dizia, vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. O Salmo 30 diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria, ela vem pela manhã. Esta manhã já tinha acontecido. O Senhor Jesus venceu a morte e agora estava evidenciando diante dos seus dessa vitória e que estava com eles a todo o tempo e a toda a hora. Aconteceu que estando eles à mesa. Ou seja, nós vemos aqui também o fator que Jesus, ele expõe as Escrituras. Através da exposição das Escrituras, através da sua boca expondo as Escrituras, o coração queima. E representa dizer que das Escrituras, como eu costumo dizer, surgia esta palavra humana, como diz, para nós concluirmos em Filipenses 2, leia. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus,
na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amigo, amiga, fique por aqui, mas que eu e você venhamos a ter sempre esta sensibilidade, esta reflexão, esta meditação, de que o Senhor Jesus sempre, sempre, sempre está conosco, no íntimo. Que quando vamos à sua palavra, a sua palavra testifica com o nosso espírito que Ele é conosco. Que apesar de muitas vezes nem tudo acontecer, de uma certa vez, o Senhor Jesus disse a Pedro: olha, o que eu faço agora não entendes, entenderás mais tarde. Às vezes nós não entendemos o porquê de muitas coisas, mas temos que ter esta percepção: o Senhor Jesus é comigo, e eu sei que estou na presença dEle, e eu vou aguardar dEle. Como eu costumo dizer à minha amada esposa, eu não quero um milagre de Jesus, não quero nenhum milagre de Jesus, mas eu quero a Ele, que é aquele pelo qual todo e qualquer milagre acontece. Eu quero o Senhor dos milagres. Eu me entrego ao Senhor dos milagres. Eu não suplico em seu nome um milagre, não. Eu quero estar com Ele. Eu quero ser dele. Eu quero ter a minha vida nas suas mãos. E assim ter verdadeiramente a certeza, a fé necessária em mim, que Ele é comigo, que eu estou nas mãos dEle, e caminhando com Ele, tudo nós podemos, e a seu tempo vencemos. Forte abraço, que Ele sempre nos faça enxergar esta gloriosa presença em todos os passos do caminho da nossa vida. Até à próxima reflexão. Forte abraço.